Gênesis capítulo 18. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Eia, traga-se uma pouca d'água, e lavai os pés, e recostai-vos debaixo da árvore. E trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: Faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou o queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali na tenda. E um deles lhe disse: Certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: Não é assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegando-se Abraão, disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Tornou-lhe Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a carne por causa dos 5? Respondeu ele: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe e dizer:
se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu. Por causa dos 40, não o farei. Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu. Não o farei, se achar ali 30. Tornou Abraão: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, respondeu-lhe: por causa dos 20, não a destruirei. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor: por causa dos 10, não a destruirei. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis capítulo 19. À tarde, chegaram 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Responderam eles: não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora, a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. E disseram os homens a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros que haviam de casar com as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva tua vida. Não olhes para trás de ti, nem te detenhas por toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: sim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas não posso escapar para o monte,
não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá. Porventura não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso, também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor, nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite. E entrando a primogênita, deitou-se com seu pai. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita menor, eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite. E então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite. E levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Gênesis capítulo 20. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerá, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou, pois, Senhor, matarás porventura também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela mesmo me disse, ele é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. Ao que Deus lhe respondeu em sonhos. Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de manhã cedo, e chamando a todos os seus servos, falou-lhes aos ouvidos todas estas palavras, e os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou, que é que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Perguntou mais Abimeleque a Abraão,
com que intenção fizeste isto? Respondeu Abrão: porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, matar-me-ão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: esta é a graça que me farás. Em todo lugar onde formos, dize de mim, ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. E disse-lhe Abimeleque: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: eis que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Isso te seja por véu dos olhos a todos que estão contigo, e perante todos estás reabilitada. Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. O Senhor visitou Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara, e Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pelo que disse Sara: Deus preparou riso para mim, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Pelo que disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ela é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, e foi andando errante pelo deserto de Beerseba. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, e morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não te haverá falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem fez isso, nem tu mo fizeste saber, nem tampouco ouvi eu falar nisso, senão hoje. Tomou, pois, Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque. Assim fizeram entre si um pacto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E perguntou Abimeleque a Abraão:
que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: estas 7 cordeiras receberás da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço, pelo que chamou aquele lugar Berseba, porque ali os 2 juraram. Assim, fizeram um pacto em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias.